Então temos uma bela questão em que vamos determinar a direção e sentido da força magnética atuante sobre 6 condutores que estão imersos em campos magnéticos uniformes. Muito bem. Na primeira situação, observamos que o campo magnético é paralelo à direção do comprimento do fio imerso no campo. Bem, nesse caso, de acordo com a expressão da força magnética atuante num fio, num condutor retilíneo, temos que F igual a β seno do ângulo formado entre a direção do fio e a direção do campo. Nesse caso, o ângulo formado entre a direção do fio e a direção do campo é de 0 graus, ou 180 graus. Ou seja, o campo magnético é paralelo à direção do movimento das partículas eletrizadas no condutor. Ora, sendo de 0 igual a 0, então a força magnética é nula. Então temos que, se o condutor estiver colocado paralelamente às linhas de campo, o comprimento ali imerso estará sujeito a uma força magnética nula. Já no exercício número 2, temos uma corrente elétrica percorrendo um condutor na direção vertical para cima e um campo magnético perpendicular ao condutor. Pela regra da mão esquerda, observe. Médio tem o sentido da corrente elétrica no trecho considerado. Indicador, o sentido do campo magnético uniforme no trecho considerado. E o polegar, nesse caso, dará a direção e o sentido da força magnética atuante nesse trecho do condutor. Observe que o polegar é perpendicular ao plano e aponta para fora do plano. Logo, a força magnética no condutor, nesse caso, é perpendicular ao plano e aponta para fora do plano. Aí está o símbolo. Em 3, a corrente elétrica tem sentido de cima para baixo. O campo magnético, novamente, é paralelo ao plano, apontando desta vez da esquerda para a direita. Bem, regra da mão esquerda. Olhe lá. Indicador no sentido do campo. Médio no sentido da corrente elétrica. Polegar é perpendicular ao plano, novamente apontando para fora dele. Logo, a força magnética, novamente nesse trecho do condutor, é perpendicular ao plano, apontando para fora. Em 4, temos um campo magnético uniforme perpendicular ao plano e apontando para o plano. O condutor imerso nesse campo é percorrido por uma corrente elétrica que flui da direita para a esquerda. Pela regra da mão esquerda, então temos indicador apontando para o plano, no sentido do campo magnético. Médio, apontando no sentido da corrente elétrica. Polegar, paralelo ao plano e apontando para baixo. Então, a força magnética nesse trecho do circuito é perpendicular ao fio e aponta para baixo. Em 5, campo magnético perpendicular ao plano e apontando para fora do plano. Corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita. Pela regra da mão esquerda, observe. Indicador no sentido do campo magnético, apontando para fora do plano. Médio no sentido da corrente elétrica. Polegar, paralelo ao plano e apontando para baixo. A força magnética, então, aponta para baixo. Observe que a força magnética é sempre perpendicular ao comprimento do fio, à direção do fio. Em 6, campo magnético perpendicular ao plano e apontando para ele. Corrente elétrica no condutor, no sentido de baixo para cima. Então, pela regra da mão esquerda, indicador no sentido do campo, apontando para o plano. Médio no sentido da corrente elétrica. Polegar, paralelo ao plano e apontando para a esquerda. Logo, a força magnética é perpendicular ao fio e aponta da direita para a esquerda no trecho do condutor imerso no campo.